o seu coração. Papai querido, fala conosco, não aquilo que queremos, pois o que queremos é muito pouco, Pai. Mas aquilo que precisamos, Senhor, continuar ouvindo do Senhor, Pai. Use ela como atalaia aos nossos corações. Oh, papai, vai, Senhor, quebrando por terra, colocando por terra toda distração, todo impedimento, Senhor. Todo, Senhor, bloqueio nos ouvidos e na mente, para que a Tua palavra, a boa semente do Senhor, possa cair em terra fértil e dê fruto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos creem, digam: deixa Deus te usar. Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já queria agradecer a minha oportunidade, agradecer a vida do bispo, todos os irmãos, minhas irmãs que estão aqui hoje. Ô, glória! Minha mãe, meu cunhado, só Jesus para fazer esse milagre, meu Deus. Glória a Deus. Queria agradecer vocês por me apoiar, estar aqui hoje, prestigiando. Agradecer cada um que está aqui nessa noite, meu bispo, em nome de Jesus. E eu já vou ir para a palavra. Se encontra em Juízes 4, 5, 7. Juízes 5, 7. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Eu vou estar lendo. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Vou ler de novo. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Amém? Pode sentar, aplaudir ao Senhor Jesus. Eu queria começar essa oportunidade falando sobre uma mulher que perseverou muito, e nós estamos na quarta-feira da restauração com o tema Mulheres, que perseveram na perseverança. E eu fiquei pensando, eu fiquei orando a Deus quando o bispo falou. Eu falei: ai, Jesus, quem o Senhor quer falar? Eu queria trazer alguém que nos inspirasse. E tem várias mulheres que nos inspiram na Bíblia, várias pessoas que perseveraram. Mas aí eu comecei a ler a história de Débora e eu falei assim, aí eu comecei a anotar algumas coisas que a Bíblia falava sobre. E por muitas vezes a gente vai ler o texto no Antigo Testamento e a gente vai ver que Deus entregou a nação na mão dos inimigos várias vezes. E a ordem é de Deus, A ordem era dele, que o inimigo oprimisse o povo. Para Deus não destruir o povo, o que Deus fazia? Deus entregava o povo na mão dos inimigos, como uma forma de disciplinar o povo. E eu fiquei lendo, eu falei assim, meu Deus, quando a gente entra na mão do inimigo porque a gente quer, talvez a gente consiga sair. Mas quando Deus nos entrega na mão do nosso inimigo, só quem nos tira é Deus. E aí a disciplina, pela glória de Deus, ela não nos mata, ela não nos afasta, ela não nos deixa dentro de um quarto escuro, ela não nos desvia, Pelo contrário, ela nos aproxima de Deus, porque a disciplina, ela vem para nos aperfeiçoar, ela vem para nos aproximar de Deus. E enquanto a gente é disciplinado na caminhada, a gente canta melhor, a gente louva melhor, a gente entrega o nosso culto melhor para Deus, A gente começa a fazer coisas que antes a gente não fazia. E quando a gente está passando por essa disciplina que Deus nos coloca, a gente tem mais facilidade de perdoar, de abraçar, de falar com o nosso irmão, de muitas vezes, de olhar para o nosso irmão e saber que eu preciso perdoar ele. A gente
pensa muito antes de tomar as decisões, né? Quando a gente está passando por essa disciplina. E aí, a gente rompe cansaço, a gente rompe barreiras, a gente vem para o culto, na disciplina de Deus. E quando a gente está tudo maravilhosamente bem, a gente esquece disso. A gente esquece da casa do Senhor, a gente esquece de onde Ele nos tirou. E eu estava até conversando essa semana com uma pessoa, e eu falei para ela assim, olha, mesmo eu não querendo ir, eu vou. Porque às vezes, quando eu estou pensando assim, ai, não queria ir. Porque, gente, a gente tem que ser sincero, tem dia que a gente não quer vir para a igreja. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente trabalhou tanto que nossas pernas não estão aguentando e a gente quer trocar, fazer uma troca, ai Deus, só hoje, não sei o quê. Mas quando a gente decide vir, quando a gente decide entrar por essas portas, a gente rompe barreiras, né? A gente confunde o inimigo, como a gente sempre está acostumando falar, a gente confunde o nosso inimigo. E Deus entregou o povo nas mãos do inimigo, certo? E agora, no capítulo 4, aqui de Juízes, depois que Eude morre, Eude foi um dos juízes de Israel, né? E aí, Deus levantou os juízes. E quem eram os juízes naquela época? Eram líderes militares, líderes espirituais que o Senhor levantava e para lutar pelo seu povo, para aproximar o povo de Deus, porque o povo pecava, aí o povo clamava a Deus, Deus ia lá, levantava um juiz para aproximar o povo de Deus. Aí, só que eles viviam num ciclo vicioso. Aí ele ficava tudo bem, o juiz intercedia lá por eles. E esse era o ofício dos juízes. Toda vez que o povo clamava, que Israel clamava, Deus levantava esses homens. Aí ficava tudo bem, né? Eles começavam a fazer tudo aquilo que tinha que fazer. Daqui a pouco eles começavam a pecar de novo. E aí os inimigos entravam, oprimiam o povo era saqueado. E aqui no capítulo 4, a Bíblia vai nos contar de uma das piores crises vividas pelo povo de Israel, né? E para introdução, só para vocês pegarem um pouquinho, a Bíblia registra um dos momentos mais precários assim que aconteceu. Porque a Bíblia nos conta aqui que fazia 20 anos que a terra era oprimida pelo exército de Jabim e pelo seu comandante, Cícera. E aí, a crise ela estava instalada na terra e essa crise veio, consequentemente, pela desobediência do povo, certo? E aí, a opressão passou a fazer parte da rotina e da realidade do povo de Deus. O inimigo entrava na terra, oprimia, saqueava, levava tudo que o povo tinha, né? O povo plantava e o inimigo entrava e levava tudo que tinha na terra. Só que a Bíblia, né, ela nos diz que isso está acontecendo num período de 20 anos. 20 anos que o povo sofre com o exército de Jabim. 20 anos que o povo estava sendo oprimido. E aí, alguns dos estudiosos, né, eu dei uma pesquisada, diz que durou um tempo completo de 420 anos esse período de opressão. Porque o povo pecava, entrava no ciclo e não saía. Então, eles eram castigados pela desobediência, clamavam a Deus, e Deus fazia o quê? Levantava o juiz intercedia por eles. Estou repetindo porque para vocês fixarem isso. E aí, quando a Bíblia fala que em vez de eles desfrutarem desse descanso, não, eles iam lá e faziam tudo de novo, começavam a pecar e tal. E a Bíblia fala que eles pecavam de novo, o inimigo entrava, oprimia, e por 420 anos essa história se repetia, desde o início lá que vem aqui, ó, Deuteronômio, Josué, que aí entra os amalequitas, entra os gibeonitas, os midianitas, eles entram na terra e acabam com tudo. Aí, eles queriam a paz de Deus, mas eles não queriam a comunhão com Deus. E muitas vezes a gente entra nisso, a gente quer ter paz com Deus, mas a gente não tem comunhão com Deus. A gente só quer as bênçãos dele, mas a gente não quer se entregar para ele. E aqui o povo estava vivendo dessa mesma forma. E aí, nesse período de 420 anos, 14 juízes foram levantados. 14. E para julgar a nação. E desses 14, a Bíblia vai dizer que a única mulher que legislou sobre esse povo foi a profetisa Débora.
a única, exclusiva. E quando ela começa a advogar lá, né, legislar sobre o povo, de todas as crises que Israel viveu no tempo dos juízes, essa é uma das batalhas mais difíceis para Débora. Tipo assim, passou todos, mas essa era uma das batalhas mais difíceis. E Deus permitiu que o povo fosse oprimido e tinha um comandante lá que era Cícera. E ele possuía 900 carros de ferro. E o povo temia, porque ele possuía 900 carros de ferro, então, aos nossos olhos, aos olhos dele, era impossível derrotar aquele exército. Porque vocês imaginam, um exército que tem 900 carros e o povo não tinha guerrilheiro, né? O povo, não tinha guerrilheiro. E aí, eles eram invencíveis, né? E o povo de Deus, eles eram paralisados pelo medo. A Bíblia fala que o povo estava paralisado pelo medo quando esse exército atacava. E aí eu fiz um adendo aqui da consequência de nós sermos paralisados pelo medo, né? Os israelitas, ao verem os gigantes lá em Canaã, eles ficaram paralisados e perderam a chance de entrar em Canaã. Então o medo, ele muitas vezes nos faz perder oportunidades, né? O medo nos paralisa e às vezes Deus está falando assim, vai, e a gente está travado, a gente está com medo e a gente não vai. E aí a gente perde as oportunidades. Antes da gente tentar, a gente desiste, né? A gente já desistiu. Mas será que vai dar certo? Se a gente ficar no será, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Se Deus te deu uma direção, vai, porque vai dar certo. Se Ele falou vai, é porque vai dar certo. E aí, o segundo ponto que eu coloquei aqui é, enquanto Golias enfrentava Israel, afrontava, aliás, todos os soldados estavam com medo. Todos. E eles eram soldados, guerrilheiros, eles estavam preparados para a guerra. Só que eles estavam com medo. Ninguém avançava com medo dele. E o medo, ele faz isso com a gente, ele deixa a gente estagnado no mesmo lugar. Os soldados ficavam parados enquanto o gigante ameaçava a nação, o povo de Deus. Até que Deus levantou quem? Davi, o pequeno, que ninguém dava nada. E aí, aqui quando Gideão, antes de ser usado por Deus, ele estava escondido no lagar, com medo de quem? Dos midianitas. Gente, o medo é uma coisa que a gente não consegue explicar. Porque ele vem de uma forma tão avassaladora, porque até quando a gente, às vezes, tem uma coisa simples, assim, vou falar de um inseto. Eu até mato barata, mas quando ela quer ser voadora, eu fico tão assim, eu fico desorganizada, eu perco o meu chão, eu falo, meu Deus, se ela estiver no chão, eu vou lá e mato ela com prazer. Mas se ela estiver com aquelas asinhas querendo voar, o medo toma conta de mim de uma forma tão assim que eu não consigo, e eu fico paralisada, eu não sei se eu... Aí eu falo, aqui eu não vou dormir. Enquanto eu não acho, aí eu acordo minha avó, porque o Samuel esquece. Aí eu acordo minha avó, mãe, me ajuda lá, tem uma barata. Menina, você está me acordando. Mãe, ela é grande, ela está voando. Então, o medo é uma coisa simples. Ela tem que me ajudar, porque nós estamos juntos no mesmo barco. Fala, não, senão eu vou dormir aqui no seu quarto. Isso, gente, é uma coisa simples. A gente entrega, pelo medo, a gente entrega a nossa terra para o inimigo. Pelo medo, eu deixo meu quarto lá todinho para ela. Por causa do medo. Por causa que eu não consigo pensar, ela vai voar em mim. E se ela voar em mim, ela não vai fazer nada. Mas o medo nos paralisa. A gente fica sem saber como agir, sem saber, sabe? E aí, Baraque, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, porque Deus pede para Débora convocar Baraque. E Baraque, nessa história, ele ficou com medo. Ele não recebeu toda a honra da vitória, por causa que o medo paralisou ele. E aí, a Bíblia também nos dá muitas chaves, né? A Bíblia nos fala o quê? Que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de ousadia. Então, se Deus não nos deu espírito de covardia, nós temos que ser o quê? Ousados. Nós temos que ousar na presença dele. E aí, mas a fé, o medo, ele até nos paralisa, mas a fé, ela nos impulsiona aí, ela nos impulsiona a prosseguir.
E quando a gente é paralisado em alguma área, né, a gente fica sem rumo, a gente fica, meu Deus, como vai ser, tal. E a gente precisa começar a entregar os nossos medos a Deus. Falar, Senhor, eu tenho medo nisso, mas hoje eu quero entregar esse medo ao Senhor. Quero que o Senhor tire isso de mim. Porque o Senhor, Ele é a nossa força. E quando a gente entrega aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente teme diante de Deus, não há nada que possa impedir, não há nada que possa nos parar, amém? E aí, continuando, se não fosse a desobediência do povo, a terra ia ficar com paz, a terra ia funcionar perfeitamente. E aí, eles deixam que a terra vire ponto de visitação do inimigo. Então, o inimigo vem, faz tudo que tem para fazer, saqueia tudo, eles plantam, o inimigo vem, colhe. Então é uma terra que era para ser de paz, mas por causa da desobediência deles e por ordem do Senhor, o inimigo entra e rouba tudo. E aí, por 20 anos o inimigo esvazia o celeiro e vai embora. Por 20 anos eles não têm paz. Só que a Bíblia diz aqui que enquanto a nação estava sendo oprimida, essa mulher, ela estava atuando, ela estava atendendo o povo e fazendo a vontade de Deus debaixo de uma palmeira. E aí eu fui pesquisar, né, o que significava palmeira. E a palmeira, na tradução judaica, significa retidão e vitória. E esse lugar debaixo da palmeira também simboliza intimidade e constância. É um ponto fixo, separado, onde Débora ouvia o povo, onde Débora fazia as suas consultas ali. Eu até fiquei brincando, falei, por isso que o Palmeiras só ganha. Brincadeira, gente. Eu falei, retidão e vitória é por isso. Eu falei, Jesus, me converte. Estou profetizando, dá licença. Então, gente, a voz de Deus, ela era usada por Deus e dava direção para o povo, debaixo daquela palmeira. E era um espaço do quê? De escuta e perseverança. Era onde o povo ia levar os problemas, ela ouvia Deus e direcionava o povo. Mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com tudo que o inimigo estava fazendo, ela estava ali, fazendo aquilo que ela tinha que fazer. E ali não tinha nenhum tipo de conforto. Talvez as pessoas olhavam e falavam assim, tá doida. Tá lá debaixo da palmeira atendendo, mas nada muda. Faz 20 anos que o inimigo vem aqui e rouba tudo. E o que ela está fazendo aí? Porque na nossa vida é assim. Tem muita gente que olha para nós e fala, tá buscando o quê? Tá indo lá para quê? Nada muda, né? Nada acontece. E aí, o povo continua oprimido. Só que tem gente que esquece que debaixo da palmeira tem sombra. Tem gente que esquece que debaixo da palmeira, debaixo da proteção de Deus, tem sombra para nós. Porque só Ele pode nos dar sombra. Quando a gente está cansado, oprimido pelo inimigo, a única fonte que nos dá descanso é a fonte de Jesus. Quando nós entramos por esse caminho, e aí a palmeira ela tem estabilidade, porque se um vento forte chegar à tenda, pode até levar a tenda. Mas a palmeira ela tem durabilidade, ela é resistente, porque ela vive de 100 a 200 anos. E sabe o que Deus está nos dizendo? Ele está cuidando de você. Ele te sustenta enquanto você vive no propósito. Ele nos sustenta enquanto nós estamos aqui. Mesmo o inimigo, às vezes, trazendo à tona aquilo que a gente ainda não conquistou. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer, eu te sustento enquanto você vive o propósito. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. E aí, ela era o inimigo saqueando, levando as coisas da terra e ela atuando. E ela fazendo aquilo que o Senhor estava mandando, né? E aí, quando os profetas estavam se escondendo, ela estava lá, trabalhando dentro da crise. Enquanto muitos profetas estavam escondidos, com medo, ela estava lá, trabalhando para o Senhor, debaixo da palmeira, direcionando o povo, mandando o povo fazer aquilo que o Senhor mandava. E o detalhe, ela ouvia Deus e direcionava o povo. Ela não direcionava pelas ideias dela, por aquilo que ela queria, não. A Bíblia fala que ela ouvia e direcionava. E essa mulher, ela é resposta de Deus para uma crise que durava 20 anos.
Ela é a mulher que Deus vai usar, ela é a mulher que Deus vai levantar, ela é a mulher que Deus vai usar para esmiuçar o inimigo. E ninguém estava pegando a visão, ninguém estava se ligando. Enquanto ela estava ali, né, Deus estava trabalhando, Deus estava entregando chaves para ela, que a gente nem imagina. E aí, quando a gente olha, né, Débora, ela está na crise, mas a crise, ela não está nela. Ela está vivendo lá os momentos piores que Israel está passando, mas ela não está deixando se levar por aquilo, porque a gente não pode deixar se levar pelo momento que a gente está passando. A gente tem que confiar que é só um momento e vai passar, porque tudo passa, né? Ela está na crise, mas ela não se comporta como uma oprimida. O inimigo oprime, mas ela não se comporta como oprimida. Ela está ali, ó, direcionando o povo, direcionando o povo, direcionando o povo. E alguém está olhando e desacreditando, porque é aquilo que eu falei. Todo dia Débora vai lá para debaixo da palmeira, todo dia. Quantas vezes as pessoas desacreditam da gente? Quantas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, mais um dia vai para o culto. E nada está acontecendo. Só que eles se esquecem que a gente tem um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Um Deus que quando fala, Ele cumpre. Porque Ele não é homem que promete para mim, que fala algo para mim que vai cumprir, não cumpre. Ele cumpre. Porque Ele é Deus. E aí ela está na crise, né? A opressão leva o povo para baixo, mas a graça leva Débora para cima. A opressão, ela nos leva para baixo, mas a graça de Deus nos leva para cima. Talvez a opressão pode até bater na minha vida, na tua vida, mas quando Deus chega com a graça, a gente sai desse culto, a gente fala assim, meu Deus, ainda bem que eu vim nesse culto. Quantas vezes eu entrei por essa porta e eu falei assim, nossa, eu não queria ter vindo hoje, por N questões, por questões internas, crise de identidade, me sentindo sei lá o quê. E quando eu saía daqui, eu falava, ainda bem que eu vim nesse culto. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como foi o seu dia de hoje. Eu não sei as guerras que você teve que enfrentar para estar aqui nessa noite. Mas do jeito que você entrou aqui, você não vai sair. Eu declaro em nome de Jesus, que do jeito que você entrou nessa noite, você não vai sair. Amém? A guerra. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. A opressão, meus irmãos, ela pode até tentar nos derrubar. Ela pode até tentar nos sucumbir. E muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente deixa isso acontecer. Porque todo dia, a Bíblia fala que todo dia o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha na nossa vida para ele poder entrar. E o detalhe é que, depois que eu cresci, comecei a entender um pouco mais da palavra, eu entendi que o diabo, ele não vem com a lança, com o rabo, ele não vem assim. E antes eu pensava que era. Eu falava assim, o diabo vai te pegar. Eu, meu Deus, o diabo vai ficar olhando para ver se viu o diabo. Eu não deixo esse diabo entrar aqui, não. Só que não é assim. As crianças pensam isso, né? Que o diabo é com chicote, com garfo. Só que o diabo, ele vem na nossa vida e ele vem bem devagarzinho, nas coisas mais simples, na cultura do nada a ver, que eu tenho lido e falado assim, nada, é a cultura do nada a ver, é naquilo que o diabo vem trabalhando na nossa vida. A guerra estava declarada, a Bíblia fala que cessaram as aldeias em Israel, cessaram, acabaram, tiraram, acabaram com tudo, mas Débora se levantou. Eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. As aldeias, todos já tinham desistido. Ninguém aguentava mais. 420 anos sendo oprimido pelo inimigo. E esses últimos 20 eram os piores que a nação estava passando. Ela está dando o nome dela para a guerra. Ela comprou a guerra. Ela falou assim, essa guerra é minha. A guerra, ela vai durar até eu e você se levantar. Enquanto a gente estiver
deixando a guerra passar por cima da gente, esquece, nada vai acontecer. Mas no dia que a gente resolve se levantar, no dia que a gente fala assim, essa opressão, ela acaba hoje. Ela acaba hoje. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer? É, mas Ele precisa de uma atitude nossa. Foi igual quando eu vim para Deus, para o Senhor, eu estava cansada de viver a vida que eu vivia. De opressão, de bebida, de balada, de festa, de noitada. E aí, eu estava cansada daquela vida. Entrava ano, eu fazia os votos, sabe? O ano de 2026, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou... E chegava outro ano, eu passava o ano era bebendo. E até que eu comecei a falar assim, Deus... E várias promessas eu tinha na minha vida. Várias pessoas falavam assim, Deus tem uma obra na sua vida, jovem. Deus tem uma promessa para você. E isso acaba ficando meio clichê. Deus tem obra o quê? Se tivesse, eu estava lá na obra. Só que Deus, Ele só vai fazer aquilo que a gente permitir Ele fazer. E quando eu entendi isso, eu falei assim, o Senhor tem obra? Então começa a fazer do jeito que eu sou. Eu desafiei a Deus, nem sei se eu já falei isso aqui, eu fiz um desafio, mesmo na minha inocência de doida, porque gente, eu era doida, eu era maluca, eu me envolvia com, tinha coisa errada, eu estava no meio, era só Jesus. Quem me vê aqui hoje e conhece a Jéssica de antes, fala assim, é só Deus que pode fazer isso. E até eu, que às vezes olho no espelho, eu falo, Jesus, é só o Senhor que pode fazer isso. E aí, para não tomar muito tempo, eu desafiei Deus e falei assim, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, então faz do jeito que eu estou. Eu não quero chegar lá na igreja e a pessoa falar, então você tem que mudar a roupa, tem que mudar isso. Isso foi comigo, tá? Vai ter gente que Deus vai pedir no primeiro dia. Vai ter gente que Deus vai querer um pouco mais de você. Comigo, como eu era um pouco rebelde, Deus falou, calma. Eu vou trabalhar, filha, que você não vai nem sentir. E aí eu cheguei lá e falei assim, não quero que ninguém venha falar da minha roupa, ninguém venha me mandar eu parar de fumar, nem parar de beber. Eu quero que o Senhor faz. O Senhor vai fazer? Então eu quero ver essa obra. E Deus, eu acho que Deus falou, me aguarde, minha filha. Aí eu comecei a ir para o culto, ia sábado para o rolê, bebida, balada, namorava, né? Então, domingo eu estava onde? No culto. Tô nem aí, quiser falar de mim, fala... Eu vou pro culto. Deus falou que tem uma obra, então Ele vai me mudar. E aí, começa, né, as amigas. Ixi, olha lá, pastora. Pastora, porque, gente, tem amigo que vai estar junto, mas tem amigo que vai fazer de tudo para você desanimar. E eu não... Hoje, amém, quem ficou, ficou, quem foi, foi, tá tudo certo. Fases, né? Fases foram feitas para serem vividas. E aí, quando eu comecei a ir... Eu me lembro que eu pegava a Bíblia assim, colocava na sacolinha, que eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, né? Que meus amigos iam tudo me zoar, que era tudo maloqueiro. Aí, quando eu dava a volta para não passar lá na viela, porque na viela eles ficavam tudo lá. Aí eu vou por baixo para ninguém me ver. Aí eu ia com a Bíblia dentro da sacolinha, chegava lá no culto, e Deus fazendo a obra. E eu lembro que um dia o pastor me deu uma oportunidade para louvar, e eu falei assim, Jesus, e agora o que eu faço? Fazendo tudo as coisas erradas. Mas quem tinha coragem de falar para o pastor? Então, pastor, não dá. Aí eu, Jesus, você sabe, né? E por que você deixa? E aí eu comecei na briga interna com Deus. O Senhor sabe o que eu faço no sábado? Por que o Senhor está deixando Ele me deixar louvar? Eu não quero. E aí quando o pastor falava, irmã Jéssica, está com a oportunidade, eu ia lá. Cheio de vergonha e com os questionamentos dentro de mim, só que Deus estava fazendo a obra. E aí no sábado eu estava onde? Na balada, na bebida, né? No domingo, glória a Deus, aleluia, e ainda tímida, glória, aleluia, amém, Jesus, esse Deus é terrível. Aí, para não delongar, gente, que eu quero finalizar aqui, eu me lembro que teve uma festividade das irmãs, e na assembleia as irmãs, elas se vestem todas iguais, e eu achava aquilo... Um caso à parte, eu, Jeová, porque cada um não põe sua roupa? Aqui é uma bênção, eu amo.
Aí lá na Assembleia, todo mundo com roupa igual, as irmãs com aquelas vestidos só pela misericórdia, porque hoje elas estão modernas, mas antes, vocês lembram, né? Quem é mais velho aqui? Aí eu, não tem como não, gente. Aí eu, ô Jéssica, ó, vai participar da festividade com as irmãs. Vou nada, pastor, vou usar essa roupa nada. Não tem problema, traz a roupa, você veste aqui na igreja. É mesmo? É? Falei, tá bom, então eu vou vir. Fui com a minha roupinha, ó, me abençoaram na época que eu não tinha dinheiro, que eu era adolescente, né? Me abençoaram na época com uma roupa, aquela roupa horrível. Levei dentro da sacola, cantei lá com as irmãs e Deus fazendo a obra, mas no sábado eu estava onde? E eu falava, você tem uma obra? Então faz, porque eu estou aqui. Não fala que a gente tem que dar o passo? Então faz. E aí Deus falou, então minha filha, já que você deu o passo, que é muito importante a gente dar o quê? O passo para ele trabalhar, então agora eu vou trabalhar por você. E aí, resumindo, tem muita coisa, mas resumindo, 2013, 12 anos que eu estou na presença do Senhor. Essa obra começou em 2013 e até hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Óbvio, aplauda Jesus, gente, que é um milagre, vocês não sabem o quanto. Minha mãe está ali, não me deixa mentir. Olha, graças a Deus que você orava por mim, porque olha, ainda bem que Deus tinha uma obra. E aí, 12 anos, óbvio que eu me entristeci, já quis parar, já quis desistir, já quis cultuar a Deus lá na minha casa, porque não quero saber de igreja, porque a gente se fere com pessoas. Quando a gente está na caminhada, a gente olha muito para as pessoas, a gente não olha para aquilo que Jesus pensa ao nosso respeito, a gente fica se importando com pessoas. E Deus, nesse trajeto desses 12 anos, colocou pessoas que me lixaram também, que fizeram eu aprender muitas coisas, né? Então, me entristeci, não quis... Mas eu falava assim, eu quero saber de igreja, mas Jesus eu não largo. Mas estou aqui para a glória de Deus. Deus fez uma obra e continua fazendo a obra, e isso é para a honra e glória dele. E aí, voltando aqui para a história, talvez muitos questionando que nada mudou, que o povo continuava sofrendo. E aí o texto fala que o Senhor deu uma ordem e Débora mandou chamar Baraque. E lhe disse assim, ó: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. Eu entregarei nas suas mãos. Ou seja, o exército que Baraque liderou eram homens escolhidos de 2 tribos específicas de Israel, que era Naphtali e Zebulon, certo? A Bíblia não descreve esses homens como guerrilheiros. Eles eram camponeses, homens normais, não eram homens da guerra. E esses homens comuns atenderam o chamado. Eles não tinham a força militar de Cícera, eles não tinham os 900 carros de boi, né? Eles não tinham soldados experientes. A diferença estava em quê? Em quem enviava eles. Cícera tinha os 900 carros de boi, Baraque tinha os camponeses das tribos de Naphtali e Zebulon, e só, não tinha mais nada. A diferença, só que quando esses homens simples obedeceram a palavra profética que Débora liberou, né, porque eles não eram guerreiros nem nada, o que os qualificou não foi a espada na mão, não foi os despojos, não foi porque, gente, eles não tinham, mas eles venceram essa batalha porque Deus entrou nela, porque Deus entrou na batalha. E muitas vezes, né, isso mostra que a vitória, ela não depende de armas nem de preparo humano. A vitória depende de uma palavra que Deus nos dá, uma promessa. E aí no cântico que Débora faz após a batalha, está escrito: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte,
e também Naftali, nas alturas de campo de batalha. Eles poderiam ter recuado, como outras tribos fizeram, porque eram 12 tribos, mas só 2 se dispôs a enfrentar, e sem nada. E aí, a fé verdadeira, a nossa fé, ela exige coragem. Ela exige coragem, ousadia para a gente tentar, para a gente arriscar. E foi o que aconteceu com esse povo, né? Porque hoje, Deus, Ele levanta pessoas improváveis. Pessoas comuns, mas cheias de fé e perseverança. Porque Ele levanta eu, levanta você, quem ninguém dá nada. Quem ninguém fala assim, não, essa daí não tem como. Essa daí esquece. Como muitas pessoas aqui já devem ter vivido o que eu vivi. Essa aí não serve. Essa daí, essa daí andava com os malandros lá. Esquece essa daí. Essa daí, filho, essa daí não vai dar nada. Porque a promessa que o povo falava de mim era assim, essa daí, depois dos 18, é duvidoso se vai viver. E eu não critico, porque a vida que eu levava, ela estava propensa para isso. E Deus um dia me falou, através de uma manhã com Deus, a pastora Carla, eu não conhecia muito ela, eu estava indo nos cultos. E Deus usou ela para falar que o plano que o diabo tinha na minha vida era que eu fosse mulher de malandro. Mas o Deus que fez uma promessa, para mim, quando eu ainda nem entendia quem era Ele, quebrou todo o decreto do inferno contra a minha vida. Aleluia, Jesus. Esse Deus é lindo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver, gente, onde eu tô. Eu fiz várias anotações aqui. Louvado seja o Senhor, aleluia. Cadê, meu Deus? Ó, tem tudo aqui, ó. Não sei nem se eu falei metade. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bom, aí o que acontece? Ela vai, manda chamar Baraque, manda eles ficarem, e a Bíblia fala que o exército vem. Só que Baraque, ele fala para Débora que se ela não for com ele, ele não vai. Ele já dá uma bambeada, já fica com medo. E ela fala para ele assim, certamente irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Ponto. E Débora foi com ele. Eles foram lá para Quedes, onde ia ter essa batalha, onde ia acontecer toda a batalha. E aí, a Bíblia fala que anunciaram, né, para Cícera que Baraque estava indo até Quedes. E ele, o que ele fez? Convocou todos os carros de guerra, todos, está na Bíblia, tá, gente? Ó, Juízes 4, depois vocês lêem. Convocou todos os carros de ferro e todo o povo que estava com ele para o ribeiro de Quizon. E aí Débora fala assim para ele, prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desce e os 10.000 homens seguiram ele. Chegando lá, o que acontece? O Senhor derrotou o exército de Cícera. A Bíblia fala assim que quando eles estavam vindo com os 900 carros de guerra e todo o seu exército, a fio de espada o Senhor derrotou eles. Diante de Baraque e Cícera, ele saltou do seu carro e foi embora. E correu, e foi embora a pé. Só que aí tem um adendo aqui, porque a Bíblia fala que o ribeiro de Quizon, eu dei uma lida por cima, ele era seco. Ele não tinha como... Ele não chovia, era impossível chover lá. Só que no Cântico de Débora, a Bíblia nos mostra que Deus fez chover naquele dia. Então todos os carros do exército, eles foram atolados. Então teve dificuldade para se locomover com aqueles carros. 900 carros atolados num ribeiro que não chovia, simplesmente. E se ele mandou chuva, né, lá no ribeiro, lá que normalmente era um riacho, que não chovia, não tinha, né, aí
a Bíblia fala aqui no Juízes 4:15. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Só que Baraque, ele perseguiu os carros, né? Perseguiu lá o Sísera e ele corre. E o cenário da batalha virou o quê? Deus usou a chuva e a natureza como arma contra eles, porque o povo não tinha como lutar. E o que parecia ser a maior arma se tornou a maior fraqueza deles. Porque a maior arma deles era o que eles tinham. Só que quando Deus tomou a frente da batalha, essa se tornou a maior fraqueza. Porque ninguém conseguiu sair do lugar. Nem mesmo Sísera. Gente, Sísera era temido. Ele era o líder lá da guarda, dos soldados. Imagina como esse homem era ruim. Se todo o povo tinha medo desse homem. E aí, eu fiquei pensando, né, que até aquilo que Deus cria, quando Ele quer, tipo, até uma chuva, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, não chove, não sei o quê. Até aquilo que Deus criou, até aquilo que, né, que Deus usou, até os elementos da criação dele, Ele usa para lutar pelo seu povo. Ele, tipo, ele faz aquilo que a gente nem imagina. Porque a gente fica tentando imaginar o que Deus vai fazer, mas quando Deus faz algo, a gente nem imagina como Ele vai fazer. E não tem como imaginar o que Ele faz. E aí ninguém esperava chuva naquele cenário, mas o céu se abriu, a chuva desceu e Deus derrotou o exército. O ribeiro de Quizon, que era raso, se tornou torrente, que é uma coisa que eu falo, meu Deus, eu fiquei pensando assim, como que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Que a gente olha, que a gente lê, é loucura, mas para aqueles que não crê, é poder de Deus. A Bíblia fala o quê? Para aqueles que não crê, gente, isso aqui é loucura, e é muito louco você falar, Deus, como o Senhor pode ter feito isso? Mas para aqueles que crê, é poder de Deus. A gente olha e fala assim, só o nosso Deus para fazer uma coisa dessa. E aí talvez você esteja olhando hoje para o seu cenário, para os carros de guerra, para os carros de ferro que estão na sua frente, e talvez você está pensando que tudo acabou, que talvez você esteja olhando, se sentindo pequeno. Só que Deus, Ele pode mudar o seu cenário. Ele pode mandar chuva no teu deserto. Ele pode mandar chuva para que venha adubar tudo aquilo que está aí dentro, tudo aquilo que você não acredita mais, tudo aquilo que você tem buscado em Deus. E aí, a Bíblia fala que Sísera foge, e quando Débora fala que entregar Sísera nas mãos de uma mulher, a Bíblia fala de Jael, que ele entrou na tenda de Jael, só que eu não quero falar dela, eu quero focar em Débora, mas para vocês entenderem, ele foi até a tenda de Jael, e Jael era uma das mulheres e que era amigo dele. Então, quando ele bate lá na porta, ele fala assim, mulher, né? Ela já fala, entra, tal, eu estou fugindo. Ele fala assim, se alguém bater aí e perguntar por mim, fala que eu não estou. E ele pede um pouco de água. E a Bíblia fala que ela dá leite para ele. E ele adormece. E ela pega a estaca, né? E finca na cabeça do homem. E o homem cai duro lá, e diz que atravessa até a terra quando ela finca. Então, aquilo que Débora profetizou aconteceu. Ele morreu pelas mãos de Jael, e Jael nos ensina várias coisas. Dá para fazer... Olha eu querendo ser pregadora. Dá para fazer várias mensagens. Ô, Jeová. Dá para né, Gabriel? Dá para dar várias mensagens com que Jael nos ensinou, né? Destemida. Foi lá e derrotou e deu leite. Falou, vem aqui, meu filho, que eu vou te ajudar. E ó, pum, meteu o negócio lá na cabeça dele. Depois vocês lêem, gente. E aí, fazer igual a Roberta, depois vocês lêem. O altar, beleza, aí Jael, acontece tudo isso, Deus derrota ele. E a conclusão dessa pregação, nessa noite, queria convidar vocês para se colocar de pé. É que, aplauda ao Senhor. É que a crise, ela pode estar ao nosso redor, mas ela não precisa estar dentro de nós. A crise, ela pode até tentar nos sucumbir, mas ela não precisa estar dentro de nós.
Porque assim como Débora, nós podemos estar na guerra, mas a gente não pode ser dominado por ela. O inimigo pode até tentar nos destruir, mas a gente não pode deixar ser dominado por ele. E a palavra diz: cessaram as aldeias em Israel. Mas eu, Débora, me levantei. Ela não esperou alguém resolver. Ela se levantou, porque ela tinha um Deus, ela tinha a palavra, e ela se levantou e fez aquilo que o Senhor mandou ela fazer. Ela deu o nome dela para a guerra. E sabe o que é mais lindo? Ela não apenas se levantou, ela perseverou. 20 anos que aquela mulher perseverou debaixo daquela palmeira. 20 anos ali, ó, direcionando o povo, perseverando na batalha. E ela se manteve firme, mesmo quando tudo se dizia ao contrário. Talvez a gente olhe para a nossa história, para a nossa vida, a gente quer desistir, a gente quer parar, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista. Não desista do propósito. A palavra está trabalhando. Creia nisso. Leva isso. A palavra está se movimentando. A palavra, ela não fica vazia, ela não fica parada. A Bíblia diz que a palavra, ela penetra dentro da nossa alma como espada de 2 gumes. E quando ela penetra como espada, imagina uma espada fincando dentro. É assim que Deus fala que a palavra dele é. E a guerra só terminou quando uma mulher se levantou. A guerra só terminou quando ela se levantou e não recuou. Então que você venha se levantar nessa noite, que você não venha recuar naquilo que o inimigo tem projetado. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: a guerra só vai durar enquanto você não se levantar. Porque no dia que você, mulher, homem que está aqui, se levantar, a guerra vai cessar. E se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Porque o inferno, ele treme quando um filho se posiciona. Já quero convidar as meninas do louvor, tá, bispo? Louvar em nome de Jesus. A Daniela vem dar lugar em nome de Jesus. E Débora, ela se manteve firme. Porque a opressão, ela até tentou derrubar. Até tentou derrubar Débora. Mas não conseguiu. A opressão até tentou sucumbir Débora. Mas não conseguiu. Porque a gente não pode começar e terminar. A gente tem que permanecer. Perseverar. Posicionadas na perseverança. Posicionadas naquilo que Deus tem. Então se levante, mas se levante com perseverança. Porque se você se levantar para cair de novo, não. Se levanta com perseverança. Senhor, eu vou me levantar, vou perseverar, não vou voltar atrás, porque a vitória já é certa e eu creio nisso. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Deus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Deixa Deus falar com você através do louvor. Deixa Deus ministrar essa palavra dentro de você, em nome de Jesus. Na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem a paz, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e cantarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia, Jesus.
nós teremos testemunho na presença de Deus. Aleluia. Declare, declare de todo o seu coração, declare. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão. Em Deus eu posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo quando tudo se acabar, Sei que nada vai me faltar, e lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se voltar, vou em mim desmoronar. Então olharei pra ti e confiarei em teu amor. Enquanto você não voltar, eu sei que vou me livrar. Então confiarei em ti, e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Talvez você tenha chegado aqui paralisado. Talvez você tenha chegado aqui cansado pelo medo, até pensando em desistir. Mas Deus está dizendo hoje: levanta-se. Levanta-se, levanta-se, levanta-se. Não é um levantar qualquer, é um levantar com perseverança. É um levantar como Débora, que não recuou. É levantar como Débora, que não olhou para trás. É levantar como essa mulher que teve certeza da vitória. Porque a batalha não era dela, a batalha era do Senhor. A guerra pode até estar declarada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua fé. Mas eu profetizo sobre você. Aquele que está posicionado pela graça de Deus, jamais, 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 jamais será derrotado. E hoje, o Espírito Santo está chamando você para se posicionar. Eu não sei se tem alguém aqui que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, que foi tocado desde o início do culto e quer voltar, quer reatar a aliança com o Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se o Senhor está te chamando nessa noite, se posicione na presença dEle. Aceite Ele, queira Ele, viva para Ele, sonhe com Ele, sonhe os seus sonhos para Ele, porque eu tenho certeza que do jeito que está, não vai ficar. Tem alguém nessa noite que quer reatar aliança, que quer voltar, que quer fazer uma nova aliança com Deus? Tem alguém? Não tem? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, bispo.